Fala galera, nessa aula nós vamos resolver o exercício vestibular da Olimpíada Brasileira de Informática. Um formato popular de prova de vestibular é a prova objetiva. Nesse formato de prova, cada candidato deve escolher uma das 5 alternativas apresentadas pela questão como sendo a correta. Durante a correção dos cartões, cada questão onde a alternativa escolhida pelo candidato é a mesma do gabarito, ele ganha um ponto. Alguns dos vestibulares mais concorridos do Brasil são disputados por dezenas de milhares de candidatos e, por isso, geralmente, usa-se uma folha de leitura ótica e um programa de computador para corrigir as provas de todos os candidatos e gerar uma lista com suas pontuações. Você trabalha no comitê responsável pelo vestibular em sua faculdade e deve escrever um programa que, dado o gabarito e as respostas dos candidatos, determina o número de acertos daquele candidato. Então, a entrada do nosso programa é a seguinte. A primeira linha contém um único número inteiro, indicando o número de questões da prova. A segunda linha de entrada contém uma cadeia de N caracteres, indicando o gabarito da prova. A terceira linha contém outra cadeia de N caracteres, indicando as opções marcadas pelo candidato. Ambas as cadeias de caracteres podem ter apenas caracteres A, B, C, D e E, sempre em letra maiúscula, pois representam a escolha do candidato e a resposta correta para cada questão. Seu programa deve imprimir uma saída, uma única linha contendo o número de acertos do candidato. Por exemplo, no primeiro exemplo nós temos 7 questões. A primeira questão, no gabarito oficial, é A, e o candidato escolheu A, então ele ganhou um ponto. Na segunda questão, o gabarito oficial é E, e o candidato escolheu D, então ele errou essa questão. A terceira questão, D no oficial, o candidato escolheu D, outro ponto. Na quarta, ele errou. Na quinta, ele acertou. Na sexta, ele errou. E a sétima questão, ele acertou, totalizando 4 pontos. No segundo caso de teste, ele acertou todas as questões. E no último caso de teste, ele errou todas as questões. Então, vamos recapitular a entrada para a gente partir para o código. Primeira linha, número de questões, inteiro. Segunda linha, gabarito oficial, em string. Terceira linha, gabarito do candidato, também string. Vamos lá. N será a quantidade de questões. E a gente precisa converter para inteiro. Oficial é o gabarito oficial. Candidato são as respostas do candidato. E essa foi a nossa entrada de dados. Agora, a gente poderia fazer um for, i, in, range, len, n, para iterar nas duas listas ao mesmo tempo. Por exemplo, se oficial na posição I foi igual à resposta do candidato na posição I, então o candidato acertou a questão. E aqui a gente precisaria de uma variável para incrementar o valor de quantas questões ele acertou até agora. Mas já que a gente está aprendendo, vamos aprender um novo comando em Python. Vamos aprender o comando zip. Para o comando zip, a gente passa duas listas. Então, vamos imprimir o resultado do comando zip. E para facilitar a nossa impressão, vamos transformar o resultado do zip numa lista. Vamos usar o nosso primeiro exemplo de entrada da questão. Então, esse é o resultado do comando zip. O zip vai pegar a primeira lista, a segunda lista, e vai zipar. Ela vai criar uma nova lista onde o primeiro elemento é o par do primeiro elemento da lista oficial com o primeiro elemento da lista candidato. O segundo elemento do resultado do zip é o segundo elemento da lista oficial com o segundo elemento da lista dos candidatos. E assim por diante. Isso é exatamente o que a gente quer para facilitar a nossa questão. Então, vamos lá. Variável total,
quantas questões ele acertou. For. Para cada elemento do zip, nós vamos pegar o primeiro elemento e colocar no O de oficial, C de candidato, in zip. Vou imprimir o O e o C. Mesmo exemplo de entrada. Na primeira questão, o oficial tem A e o candidato escolheu A. Na segunda questão, o oficial tem E e o candidato escolheu D. Na terceira questão, o oficial é D e o candidato escolheu D. E assim por diante. Então, só falta a gente fazer se o O for igual ao C, total, mais igual a 1, pois o candidato acaba de acertar. E no final a gente vai imprimir o total. Então, recapitulando. Primeiro, a gente fez a entrada de dados. Depois a gente criou uma variável total para armazenar quantas vezes o candidato acertou alguma questão. Depois a gente zipou as duas listas e iterou pelo resultado do zip, colocou o primeiro valor de cada elemento do zip no O, o segundo valor no C. Depois comparou se eles eram iguais. Se forem iguais, então quer dizer que o primeiro elemento do oficial é igual ao primeiro elemento do candidato, o segundo elemento oficial é igual ao segundo elemento do candidato, fazendo essa comparação. Se em algum momento eles forem iguais, total aumenta em 1, ou seja, o candidato acertou a questão, e no final a gente imprime a quantidade de questões que o candidato acertou. Vamos fazer um último teste. Copiar todo o código e enviar para o NEPS Academy. E a nossa solução está correta. É isso. Nessa aula nós resolvemos a questão vestibular e, de quebra, aprendemos o comando zip para zipar duas listas. Até a próxima!